nossa escola bíblica dominical, sala dos nossos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 6. Estamos praticamente na metade do nosso trimestre. E a lição de hoje nós iremos estudar a respeito do tema eutanásia. Vamos estudar a respeito de eutanásia. Só que antes de entrar na nossa lição, antes de vermos tudo que temos aqui para estudar, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, compartilhar esta aula e também dar like aí e verifica se você já foi inscrito, se você marcou o sininho aí para que você receba as notificações para quando as aulas estiverem disponíveis, você conseguir ver. Lembrando que existem várias faixas etárias aqui no canal da EBD que você pode escolher a faixa etária que melhor se adequa à sua idade e assistir às aulas de acordo com a sua faixa etária. Então, dito isso, vamos lá. Vamos voltar na lição anterior. Na lição anterior nós estudamos a respeito do aborto, que nada mais é do que a matança, o assassinato de inocentes. E nós deixamos 5 questões para que fossem discutidas, refletidas durante a semana por você. E nós vamos para as respostas dela. A primeira questão que deixamos foi o seguinte: o que significa a palavra aborto? Ela significa morrer, perecer, desaparecer. Segunda questão: cite os tipos de casos em que o aborto é permitido pelas leis brasileiras. Em caso de estupro, em casos em que a vida da mãe se acha em risco. 3. Só melhorando aqui a resposta, em caso de estupro, é um caso em que a lei brasileira permite o aborto, e também em caso em que a vida da mãe ela corre risco, então também é um outro caso em que a lei permite que haja aborto, e até determinada idade, meses. 3. Quem forma o corpo humano e dá vida, colocando espírito dentro dele? Obviamente que é Deus. 4. Por que a igreja é contra o aborto? Simples. Porque a Bíblia diz que não devemos matar. Eu falei, que é um dos mandamentos da lei de Deus: não matarás. E 5, última questão: o que é vida? A vida nada mais é do que um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então vamos lá para a nossa lição de hoje, que é o tema eutanásia. E o nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, e é justamente o que eu falei, o motivo pelo qual nós não devemos ou praticar ou concordar com o aborto, é porque nós não devemos matar. E o texto áureo de hoje é: não matarás. Êxodo 23 faz parte do decálogo dos 10 mandamentos. Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra em dois livros. E o primeiro livro é 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 20. E depois nós iremos ler Eclesiastes 3 e 2. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 20, que fala assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo se é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eclesiastes 3:20. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, ou tempo de colher.
Então nós temos aí alguns textos que falam a respeito da senioridade de Deus em relação à vida. Ele é o dono da vida. E a maioria, para não dizer todos os argumentos que nós usamos na aula anterior a respeito do aborto, nós também compartilhamos de muitos deles aqui na nossa aula de eutanásia, que tem muita relação. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso nós temos aí já de cara motivos para dar respeito e respeitar a vida, pois ela é algo dada por Deus. Vamos ver o que fala as Escrituras. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10, ou seja, a vida em abundância é Jesus que dá, então ela deve ser sempre referenciada, ela deve ser sempre preservada. Portanto, o desejo do nosso Deus é a preservação da vida e somente Ele tem o direito de tirá-la, pois essa é a vontade de Deus. Vejamos alguns textos, por exemplo, Samuel capítulo 2, versículo 6 fala assim: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura, Ele resgata. Ou seja, Deus tem tanto o poder para matar como para ressuscitar. Tanto é que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para que se cumprisse toda a parte da lei em relação à morte do Cordeiro e ressurreição de Jesus, né? Mas vamos entender o que é eutanásia, que é a nossa aula de hoje. O que de fato é eutanásia? O que significa a palavra eutanásia? E ela é a junção de duas palavras gregas, que é a junção de eu, que significa boa, eu, que significa boa, né, de eutanásia, eu significa boa, e thanatos, que significa morte. Ou seja, a junção é eutanásia, quer dizer boa morte, ou então uma morte legal. Parece muito esquisito, né? Como é que a pessoa vai ter uma morte legal, uma morte boa, né? É a separação do corpo do espírito, e isso o ser humano não nasceu para esse fim. Esse conceito aplica-se aos casos em que os médicos levam o paciente a chamada morte misericordiosa, ou seja, o médico ele olha para o paciente, vê que ele está moribundo, que ele não tem mais jeito, então ele vai fazer com que ele tenha uma morte misericordiosa, ou seja, uma morte para aliviar o sofrimento daquele paciente. A ideia é justamente essa, abreviar o sofrimento desses pacientes que são pacientes terminais e daqueles que também têm doenças irreversíveis. E como que eles praticam a eutanásia? É simplesmente eles desligam os equipamentos e os aparelhos de manutenção ou de auxílio de manutenção à vida, e a pessoa vai e se esvai, ela acaba falecendo definitivamente, mesmo que ela ainda estivesse viva às custas de aparelho. Quando a pessoa opta pela eutanásia, ou a família ou a própria pessoa que está doente deixou algo já escrito, os médicos vão lá e desligam os aparelhos. Mas ainda não é apenas dessa forma não, porque ainda existe a injeção letal, que nós vamos ver mais para frente, que o médico ele injeta uma espécie de veneno, mas é um veneno que não, segundo os médicos, não traz sofrimento para a pessoa, e a pessoa apaga e morre em seguida. Ou seja, são maneiras de praticar a eutanásia, e muitas das vezes é a própria pessoa que ela decide que ela quer partir, que é uma espécie assim de suicídio assistido. A vida humana é santa e ela precisa ser respeitada. Quando a pessoa pratica eutanásia ou pratica o suicídio assistido, que várias pessoas veem no momento que a pessoa vai morrer porque ela decidiu fazer isso, essa pessoa está demonstrando profunda irresponsabilidade consigo próprio, com o dom que Deus deu, que foi o dom da vida, e ela simplesmente está jogando fora. Então eu não imagino que essa pessoa tenha feito uma boa escolha e terá um bom lugar com Deus no céu, já que ela premeditou tudo, ela pensou em tudo e ela agiu. Então são situações que devemos observar. Segundo, por que defendem a eutanásia?
Então o argumento é muito básico. Eles defendem porque acreditam que, através desse ato, demonstram amor ao próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Ou seja, a pessoa já vai de qualquer forma morrer, é o que imagina, né, e pensa-se dela. Então praticam a eutanásia, porque já alivia o sofrimento dela. Só que essas pessoas que fazem isso, elas esquecem que o sofrimento é apenas terreno, que a vida continua após morte. Então, se eles acham que a maneira de amar ao próximo é a eutanásia, isso não tem nada a ver com amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor, Romanos 13:10. Então, a Bíblia esclarece que ela própria, ela é bálsamo, ela é as Escrituras Sagradas, que deve ser o livro de regra e prática dessas pessoas. Então, quando alguém decide desligar o aparelho, tal comportamento evidencia muita falta de fé e esperança, porque enquanto a vida, isso aí eu sou um defensor muito ferrenho dessa ideia, que enquanto a vida há esperança. Então tudo o que é possível fazer para manter a vida, faça, porque enquanto a vida há esperança e Jesus, ele pode agir em favor. Quando a pessoa está moribunda, né, quase já partindo dessa para uma vida mais desta para um plano espiritual de vida. Então, continuando, o Criador da vida. Deus que nós servimos, ele é o autor da vida. Em Atos capítulo 17, versículo 25 fala assim, versículo 25 fala assim: o apóstolo Paulo afirma: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, ou seja, é Deus quem dá. Deus, ele já preparou todo o mundo, todo o universo para que ele pudesse produzir, o ser humano usar a sua inteligência, que é dada por Deus, e pudesse produzir o seu alimento e tirar o seu sustento dele. E é importante nós ressaltarmos que a Bíblia, ela demonstra que Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, que Deus prefere a pessoa viva. Ezequiel 18:12: pois não me agradam morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Ou seja, em Ezequiel, nós estamos vendo que em Ezequiel, Jesus, ele já aparece falando declaradamente que não tem problema nenhum em se manter a vida até as últimas ocasiões, os últimos momentos. Então, espero que você tenha entendido que a eutanásia, ela é um ato desumano, demonstra falta de fé, demonstra falta de compromisso com Deus, compromisso com a vida. Eu e você somos templos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, por isso nós devemos sempre, em todas as ocasiões, buscar a Deus e fazer a sua santa vontade. A nossa aula de hoje era essa: eutanásia, que essa morte assistida, essa morte decidida, ela não deve ser uma prática nossa, nem devemos apoiar tal prática, porque isso é gravíssimo e pode nos levar definitivamente a ter uma vida afastada de Deus. Aí sim a segunda morte, aí sim a coisa é bem grave, de verdade. Então, vamos para as nossas perguntas para que você reflita durante a semana. E a primeira pergunta é: o que é eutanásia? Segunda, quem pode dar a última palavra em relação à vida? Quem será que pode falar? 3. Por que defensores? Por que defendem a eutanásia? Qual o motivo de defender a eutanásia? Um ato tão horrível. Quem é o autor da vida? E quinta e última, é da nossa competência, por fim, a vida de uma pessoa enferma? Você concorda que isso faz parte? Nós podemos decidir sobre a vida dela? Eu acredito que não. Nós não podemos jamais intervir
na vida de outra pessoa, desde que não esteja oferecendo risco nem para ela nem para os seus próximos. Então, espero que você tenha aprendido bastante. Também oro e desejo que a sua oração seja uma bênção, que a sua aula seja uma bênção e que Deus abençoe a toda as suas semanas, assim Ele permitir. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.